Então Jesus ele diz assim no capítulo 14 de João. João ele explica aqui o evangelho, né? Ele dá o entendimento para nós aqui nessa inscrição, onde Jesus ele está conversando com os seus discípulos. E a situação que eles estavam vivendo aqui era uma situação de incerteza, estavam ali prestes a passar por um momento de tribulação para eles também, porque Jesus está falando agora que vai morrer. Pensa bem, você conhece uma pessoa, um jovem, né, um rapaz de 29, 30 anos de idade, em pleno vigor de vida, e essa pessoa é tão maravilhosa, ela é tão boa, que você caminhando com ela durante 3 anos, você só vê coisas boas dessa pessoa. Você vê que ele irradia a luz da vida, que essa pessoa, ela é a paz ali sendo entregue na sua melhor expressão. Essa pessoa, ela é o amor sendo revelado na sua totalidade. Então, é a expressão exata da vontade do nosso Deus e do nosso Pai. Então, essas pessoas que viveram com ele, esses 12 aqui que estavam vivendo com ele, né, tinham passado por experiências antes nunca vistas. Nunca, a gente não tem dimensão das experiências que eles estavam vivendo, era o próprio Espírito agora vivificando aquilo que ele estava fazendo, trazendo vida àquilo que ele estava revelando, aquilo que era a sua expressão. Então, essas pessoas agora escutam, olha, eu vou morrer, eu terei que passar pela morte. Pensa como que ficou o coração dessas pessoas, como que o entendimento delas foram abalados, de uma pessoa que vai morrer, vai passar pela morte, que vai ser entregue numa cruz, e eles não teriam, eles pensavam assim, poxa, agora que nós conhecemos o amor, conhecemos a paz de Deus, conhecemos o entendimento, conhecemos a provisão, agora que nós conhecemos um espírito vivificante, agora esse espírito está se revelando a nós, nós vamos perder? Justamente quando nós chegamos no auge da nossa vida, nós vamos perder tudo isso que nós aprendemos, ele não vai estar mais conosco. Então, eles estavam extremamente perturbados, estavam com a alma deles dilacerada, eles estavam com o entendimento deles abatido. Pensa num estado de depressão profunda que esses homens estavam vivendo, por causa dessa notícia que Jesus havia dado a eles. Como que você convive 3 anos com uma pessoa, quase 3 anos com uma pessoa que só é amor, só é bondade, ensina para você coisas que nunca você ouviu, que você não seria capaz de compreender em uma vida inteira. Ele ensina isso tudo para você em alguns minutos, com expressões, com ações. Ele ensina tudo isso de maneira que a pessoa ela compreende agora o sentido do ser. Ele começa a compreender, eles começaram a compreender um evangelho que brotava dentro deles, um Deus que estava dentro deles. E isso tudo agora está ali, um barco à deriva. Tudo vai passar. Esse ser agora está indo para a morte, para morrer. Então essas almas estavam extremamente perturbadas. Então é dito assim no versículo 1: não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Como uma pessoa podia ter vivido tudo isso com Jesus, que nós acabamos de falar aqui, sabendo agora que ele vai morrer, que ele está indo para a morte, e não ficar com o coração aflito, não ficar com a alma perturbada? Essa alma estava num estado de decadência, estado de morte, quando ela entende o que está para acontecer. E agora ele fala assim: não fique perturbado com isso, não aflija o seu coração com isso, não deixe com que o teu coração fique aflito com isso. Era quase que impossível isso acontecer, né? Atender um pedido desse. Uma vez que o teu amigo, aquele que é o teu companheiro, aquela pessoa que você nunca conheceu uma pessoa igual e nunca conheceria, provavelmente outra pessoa igual, está dizendo que vai morrer. E eles não poderiam fazer nada, eles não tinham como fazer nada. Então, no versículo 2, assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Então, é interessante que esse
preparar lugar aqui, irmãos, é algo que somente uma alma salva está nesse lugar. Somente um entendimento aberto, somente uma pessoa que entendeu a revelação da verdade, da palavra, ela pode então estar nesse lugar que foi preparado para aqui para os discípulos, antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Essa vinda que muitos também não compreenderam até hoje, que esperam uma vinda física, né? Uma pessoa ali visível aos olhos, alguma coisa que se possa perceber e ver com os olhos naturais. Então, isso é o estado que eles estavam vivendo, mas Jesus fala para eles: não deixe que o seu coração fique aflito. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Se vocês realmente me conhecessem, olha que coisa, 3 anos convivendo, dormindo próximo, comendo na mesma mesa, caminhando nas estradas, né, vendo o que Jesus fazia, o que ele falava, ouviam e viam, né, testemunhas oculares dessa pessoa, e essa pessoa fala: olha, se vocês realmente me conhecessem, então quer dizer que eles não conheciam, depois de ter vivido com ele 3 anos. O que eles conheceram então nesses 3 anos? O que eles conseguiram captar ali? O que era possível a eles, que era a parte física, que era aquele sentimento por um homem, né, nutrido por um homem, que nós agora passamos a amá-lo por aquilo que nós estamos vendo dele, mas ainda eles não compreendiam quem de fato ele era. O que faltava era essa revelação que tem faltado a muitos dos nossos irmãos, porque a pessoa que eles viam ali, que os discípulos viam ali, era a pessoa física, não era a verdadeira. A verdadeira é impossível de se ver. O olho humano não alcança, né, a exatidão da pessoa real, daquilo que é a expressão máxima de Deus, que é o Espírito. Como que um olho humano, como que um olho temporal, um entendimento limitado ao tempo e ao espaço, pode alcançar aquele que é atemporal, aquele que não se dobra, né, que não se curva ao tempo e ao espaço, e que o tempo e o espaço vive nele. O tempo e o espaço existe por causa dele. O tempo e o espaço está nele. Então essa é uma expressão de um atributo que só ele pode revelar, o tempo e o espaço. É o Deus que nós muitas vezes falamos, né, que ele é onipresente. Essa é a palavra que nós usamos quando vamos tratar desse Deus que não se curva ao tempo e ao espaço. É um Deus que está em todo tempo, em todo lugar. E agora eles não conheciam esse Deus. Eles ainda não tinham esse entendimento que muitos de nós agora estamos alcançando parte desse entendimento. E que isso vai ser revelado, vai constantemente estar sendo revelado, e será revelado por toda a eternidade. E toda a eternidade não será capaz de revelar a totalidade deste ser. Nem toda a eternidade pode revelar esse ser em sua totalidade. Porque nós estamos falando de um ser que ele é maior do que a eternidade. Ele é além da eternidade. Então ele é além da vida, ele é além da compreensão, ele é além do entendimento, ele é além da visão, ele é além da mente. É um ser que, o que nós podemos dizer dele, é que nós temos uma pequena partícula dele em nós, que é o Espírito. E é isso que, muitas vezes, eles não tinham essa compreensão. Então, quando é dito que ele era o caminho, a verdade e a vida, isso aqui os judeus entendiam muito bem, porque isso aqui era a porta de entrada, né, para o contato com Deus. Então, quando ele diz assim, o caminho, né, eu sou o caminho, o judeu sabia que essa palavra caminho era o nome da primeira porta de entrada no templo. Era a porta que dava para o átrio do templo.
Então, todo mundo que precisava ali, os judeus que sabiam disso, que todos que precisavam de ter os seus pecados perdoados, de ter, então, ali o seu sacrifício entregue por meio de um sumo sacerdote, ele tinha que passar pelo caminho, ele tinha que entrar pela porta chamada caminho, para estar dentro do átrio do templo, pelo menos ali ele já estava no átrio do templo. E ali naquele átrio do templo, ele teria condição, então, de estar diante do altar do sacrifício e do tanque da lavagem ali, do tanque onde se lavava aquelas peças do sacrifício, fazia aquela limpeza. Então a pessoa já podia estar diante do altar do sacrifício, do holocausto e também da bacia de bronze ali, do tanque da limpeza. Então passou pelo caminho, já tem acesso a isso. Mas Jesus ele continua. O que ele fala aqui, irmãos, tem uma expressão muito verdadeira para os judeus. Eles sabem disso aqui, eles entendem isso aqui, coisa que nós hoje, depois de mais de 2000 anos, que acabou, né, que caiu o templo, que não tem mais, quase 2000 anos, né, que não tem mais esses instrumentos que se usavam na época para poder acessar Deus, depois da queda de tudo isso, hoje a gente não tem tanta noção, igual eles têm lá, os judeus têm, e eles tinham na época. Então, quando Jesus ele diz para eles assim, ó, eu sou o caminho, que é a primeira entrada, é a porta de entrada para o templo. Eu sou a verdade era a segunda porta, a porta da verdade era a porta que dava já ao santo lugar, onde que se você entrasse, passasse pela porta da verdade, agora você está muito mais próximo de Deus, porque você já está no santo lugar. Mas ainda assim precisava ir para o santo dos santos. E para ir para o Santo dos Santos, deveria atravessar a última porta, chamada Porta da Vida. E ali era somente o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote passava pela Porta da Vida, onde se dava então, quando você conseguisse entrar pela Porta da Vida, você tinha acesso à Arca da Aliança. Aí você estava então no local onde Deus havia designado. Então, por que que ele cita isso? Ele fala, não deixe que seu coração fique aflito. Por que que ele fala isso? Não deixe que seu coração fique aflito. Por quê? Porque eu sou a porta do caminho, eu sou a porta da verdade, eu sou a porta da vida. Então, se vocês entrarem por mim, vocês estarão em pleno acesso a Deus. E isso que eles não estavam compreendendo, irmãos, é a parte do Espírito, que é esse acesso, pleno acesso a Deus, ele é somente o Espírito que tem esse pleno acesso a Deus. Ele terá esse retorno, esse pleno acesso a Deus. Então, a casa que Jesus preparava era uma casa em que traria o entendimento da salvação da alma dessa pessoa. Essa alma que estava aflita, essa alma que um coração aflito estava revelando este sofrimento que breve aconteceria pela perda, né, pela ausência desse Cristo, e agora, por passar por essas portas, então eles entendiam, então agora nós temos livre acesso, ou pleno acesso a Deus. E tendo pleno acesso a Deus aí, a gente não precisa ter mais esse coração aflito. Não precisamos mais ficar aflitos ou entrar nesse estado de opressão e depressão. Então havia o quê? Acontecido o quê quando eles entendem isso aqui, essa pregação de Jesus? Houve a salvação da alma deles. Aquela alma que estava perdida, que estava em desespero. Eles entenderam isso, né? Em partes, né, irmãos? Porque aqui ainda a revelação era muito nova, ainda era muito rudimentar. Porque você vê que depois o Pedro ele acaba negando Jesus por 3 vezes. Muitos ficam com medo daquela rebelião que acontece ali, daquela situação que Jesus passa, naquela eleição que é feita, né, diante de Barrabás e Jesus. Jesus ele sai dali derrotado na eleição, né? O povo escolhe e vota no Barrabás. Então, o povo, esses discípulos, então, eles entram por um estado não de total compreensão, mas eles tinham certa compreensão já. Porque essa totalidade da compreensão só veio mediante a volta de Jesus, quando o Espírito passa a atuar no homem. Ele entra no homem, então agora esse homem, por esse Espírito estar atuando, ele tem essa compreensão aberta. E tendo essa compreensão aberta, ele revela então essa salvação da alma. Mas essa alma, ela é salva temporalmente. Ela vai ficar aqui por um tempo, até essa pessoa morrer. Quando morre o corpo, morre também com o corpo a alma.
tá? Ali fica junto com o corpo os sentimentos da pessoa, fica junto com o corpo as lembranças da pessoa. Então, ali se revela o fim dessa alma, né? Quando fica tudo para trás, a alma se acaba. E o que volta para Deus é só o espírito. Então, Deus não tem um local para a morada da alma, ele tem um local para a morada do espírito, tá? O nosso espírito, a morada do nosso espírito é em Deus. A eternidade do nosso espírito é em Deus. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Então, o que estava faltando para eles era enxergar o Pai. Eles estavam com Jesus há tanto tempo e eles não conseguiam extrair, né, daquela vinda de Jesus o Pai. Eles não entendiam o Pai naquelas ações de Jesus. Por isso é dito: mostra-nos o Pai. Aí Jesus responde para ele: Filipe, estou com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, essa é a questão, irmãos. Quando que você vai ver o Pai? Quando que você vai ter esse entendimento de Deus? Quando nós teremos esse entendimento exato de Deus? Quando nós percebermos, irmãos, quando nós entendermos, quando isso aqui se tornar real em nós, quando nós vermos o Pai em nós. Então, muitas pessoas, eles têm um contato com a palavra de Deus. E essa palavra, ela traz algum alento para a pessoa. Mas ela só será de verdade uma pessoa liberta, uma pessoa transformada pelo Evangelho, pelas boas novas, o dia que ela entender aquilo que o Evangelho quer revelar. E o Evangelho quer revelar Cristo em nós. Então, o dia que eu entender Cristo em mim, então eu verei o Pai, eu estarei com o Pai. Ali eu estarei exatamente na posição que Jesus preparou para nós. Vou preparar-vos lugar. Se assim não fosse, né? A casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. Então, o dia que nós entendermos isso, nós estaremos na casa do Pai. Aí a questão é, em que época? Depois da morte? Não. Na hora que você entende, você já está na casa do Pai. Porque o Espírito, irmãos, ele não tem localidade para o Espírito. Não existe isso. O Espírito, ele está em Deus. Se ele está em Deus, ele consegue, então, acessar aquilo que a carne e a alma não acessam. É o tempo e o espaço. O nosso espírito, ele é algo assim poderoso de Deus em nós, é o poder de Deus em ação em nós. Então, uma vez que eu tenho esse entendimento, eu já estou na eternidade, eu já me coloco na eternidade. Esse entendimento já me arrebata. Esse entendimento já me faz sair do reino das trevas e me faz colocar no reino do Filho do amor. É só questão do entendimento, que o espírito flui. Deu entendimento, o Espírito, então, ele entra em ação, ele ativa esses favores de Deus a nosso respeito. E é isso que é interessante. Amém? Gostaria de pedir a todos vocês que têm participado dos nossos vídeos, que vocês deixem o seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, comente a respeito dos vídeos, coloque suas dúvidas nos comentários, que nós vamos tentar ajudar todos vocês. E que você também possa acessar as nossas redes sociais e que faça parte, então, dessa família, a família Tua Graça Me Basta, porque você é bem-vindo. Agradeço os novos inscritos e que Deus possa ser revelado cada vez mais e que a graça vos seja multiplicada sempre. Até a próxima.